E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar resolvendo problemas de otimização, mas dessa vez a gente vai tratar um exemplo de problema de otimização com vínculo. Vínculo é quando a gente precisa definir uma variável, só que essa variável ela é dependente de outras, né? O nosso sistema é totalmente dependente dessas outras variáveis principais. E eu vou tentar resolver esse exemplo de duas maneiras. A primeira maneira que eu vou tentar resolver é pelo método direto, e a segunda maneira é pela diferenciação implícita. Né? E o problema é o seguinte: bom, eu tenho uma caixa, e essa caixa não tem tampa. Essa caixa não tem tampa e, e o que eu quero fazer fazer com que ela tenha para um dado volume, ela tenha a menor área possível, né? Para justamente uma questão de otimização de material, né? Para a produção de uma caixa, né? Para a gente gastar menos material para um dado volume, a gente precisa ter a menor volume ou menor área possível. Então, para isso, eu vou definir ter quatro variáveis. A primeira variável é esse tamanho de base, né, da nossa caixa, que vai ser, vou chamar de x. A nossa altura, que eu vou chamar de y. Um volume, que eu vou chamar de v. E uma área, que eu vou chamar de a. Para o nosso volume, esse aqui a gente está tratando o volume para o volume desse sólido, né? A gente tem que é a nossa área da base, né? Vezes a altura. Então, isso aqui é o nosso volume. Isso é direto, né? A gente consegue definir. A nossa área, né? Nossa área, o que é? Como é uma caixa sem tampa, vai ser a área desse quadrado de base, né? Vai ser o nosso x quadrado, mais o somatório de cada um desses retângulos, né? Que são 4. 4 vezes x. Isso aqui é a nossa área. E aí, bom, a gente tem que o nosso volume é fixo. Se o nosso volume é fixo, a gente pode estabelecer uma relação de vínculo entre uma das variáveis iniciais de base ou altura e o volume, né? Porque um deles pode ser dependente do volume. Eu vou escolher o nosso y como dependente do volume e olhando para cá, a nossa conclusão é que o nosso y é igual ao nosso volume pelo x quadrado. Ok? E assim é que eu vou definir y de agora em diante. Aqui, agora como eu sei que y recebe esse valor, eu vou jogar esse valor de y substituindo ele aqui, né? E aí eu posso reescrever a nossa área como x quadrado mais 4x vezes v dividido por x quadrado, ou simplesmente x quadrado mais 4v sobre x. Ok? Essa é a nossa nova área. Uma vez que a gente tem esse valor dessa nova área, para a gente poder tentar encontrar o ponto de mínimo dessa área, a gente quer minimizar essa área, a gente tem que derivar e encontrar o ponto crítico, né, dessa área em função de x, para ver se ele é porque o ponto crítico ele é um candidato a máximo ou mínimo, né? Então o nosso primeiro passo é tentar calcular a nossa alinha, e a nossa alinha é o quê? 2x, tá?
2x menos 4v sobre x quadrado. É isso, né? Isso aqui tem que ser igual a zero, porque a gente quer que isso seja um ponto crítico. Para que isso seja igual a zero, a gente vai ter a condição de que 2x é igual a 4v sobre x quadrado. Então, a gente vai ter que o nosso x ao cubo é igual a 2v. Portanto, o nosso x é igual a raiz cúbica de 2v. Ok? Aí isso aqui é o nosso ponto crítico. Ok? Então, aqui é o nosso ponto crítico. A questão é se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, beleza, a gente já calculou o ponto crítico. Vamos anotar aqui em cima. Primeiro candidato é x igual a raiz cúbica de 2v. Agora, nosso próximo passo. O nosso próximo passo é observar os extremos, né? O nosso extremo, o nosso x, pode variar em quê? Não existe uma caixa negativa, né? Então, com tamanho negativo, então 0 é um dos espaços, e ele precisa ter um tamanho, então zero não pode estar incluso. E ele pode ir, com certeza ele é menor que o infinito. Esse aqui é o nosso domínio. Percebemos, portanto, que não existe descontinuidades para a nossa condição, né, de área. A nossa função de área, que era... Vamos reescrever a nossa função de área. A nossa função de área é uma função que é contínua para todo valor real dentro do nosso domínio. Ela é descontínua só aqui para zero, mas ela não está no nosso domínio. Então a nossa função é completamente contínua, então a gente não precisa checar as descontinuidades, só as extremidades. A primeira extremidade que a gente vai checar é a nossa área, né, de zero pela direita, que aqui a gente vai ter zero e aqui a gente vai ter infinito, né? Então essa área aqui em zero pela direita é infinita. E a nossa área na outra extremidade, que é infinito, tá, vai ser o quê? Isso aqui vai para zero, mas isso aqui vai para o infinito. Então a gente vai ter uma outra área infinita. Essas duas não são interessantes para nós, ok? Então a gente pode deduzir que o nosso gráfico de área em função do nosso x tem essa cara. Onde aqui é o nosso ponto de mínimo, onde o nosso x é igual a raiz cúbica de 2v. Ok? Então, ok, a gente sabe que os pontos da extremidade não são pontos de mínimo. Então, o nosso ponto crítico e não tem descontinuidade, então o nosso ponto crítico é o nosso ponto de mínimo. Como que a gente pode conferir isso? Bom, a gente pode conferir isso, a gente pode fazer um teste de segunda derivada. O teste de segunda derivada, na maioria das vezes, não vale a pena fazer, porque na maioria das vezes a gente vai ter um problema que a função é complicada já o suficiente para a gente calcular uma derivada. Calcular uma segunda derivada torna as coisas ainda mais difíceis. Mas no nosso caso, nossa situação aqui, a gente tem uma função relativamente fácil o suficiente para a gente não ter muita dificuldade na hora de calcular a segunda derivada. Então a gente pode tentar conferir olhando que a gente sabe a derivada de x, que era 2x menos 4v sobre x quadrado, e aqui a nossa segunda derivada, ela é bem imediata, né? E a gente vai ter que isso aqui é 2 mais 8v sobre x ao cubo. E perceba que para qualquer x dentro do nosso domínio, esse valor vai ser positivo. Se esse valor vai ser sempre positivo, a nossa concavidade vai ser para cima para qualquer valor dentro do domínio. Então, de fato,
isso aqui vai ser um ponto de mínimo, ok? Então, agora que a gente sabe, né, qual é o valor de x para o valor mínimo, a gente volta para o vínculo para tentar calcular quanto vale o y, né? E qual que era a relação de y em função de x, né? Para o nosso vínculo, bom, eu vou apagar tudo porque agora a gente já tem, vai ficar um monte de coisa para fora da minha seleção. Bom, vamos lá, vou perder mais tempo selecionando que se eu apagar direto com a borracha. Então, aqui a gente já sabe o valor de x, né? Esse valor de x para mínimo é esse. E a gente lembra, né, o nosso y a gente definiu como v sobre x quadrado, ok? Aí a gente substitui aqui o nosso y para o nosso x aqui para tentar descobrir. Então, no nosso caso, o nosso y, o nosso x vai ser 2v elevado a 1/3, isso aqui elevado ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai ser v sobre 2v elevado a 2/3. Né? Isso é 2 elevado a menos 2/3 vezes v elevado a 1/3. Isso é o nosso y, ok? E aí, agora que a gente tem o valor de x e a gente tem o valor de y, a gente pode calcular o nosso a, né? A nossa área mínima, lembrando que a nossa área era x² mais 4v sobre x, ok? Isso aqui vai ser igual a 2v elevado a 2/3 mais 4v sobre 2v elevado a 1/3. Ok? Aqui a gente pode tentar simplificar e vai ficar o quê? Se a gente simplificar, a gente vai ter 2v elevado a 2/3 mais 2 vezes 2 vezes 2 elevado a menos 1/3 vezes v elevado a 2/3. Tá? Ok? Aqui a gente tem 3/3 menos 1/3 dá 2/3. Aqui é o 4, né? Que é 2 vezes 2 menos 1/3. Então isso vai dar... Isso aqui é igual a 2v elevado a 2/3 mais 2 vezes 2v elevado a 2/3 vezes isso, 2 vezes 2v elevado a 2/3. Isso aí. Bom, isso aqui dá 1 mais 2 dá 3 vezes 2v elevado a 2/3. Ok? Essa aqui é a nossa área de superfície para o nosso dado volume, a menor área possível para um dado volume. Ok? Se a gente for... uma outra forma de tentar verificar também é se a gente fosse calcular, tentar encontrar a dimensão do nosso x sobre y, né? Que tem que dar uma coisa sem dimensão. Né? Isso aqui tem dimensão de metro, né? Ou centímetro, seja v, se v tiver em metro cúbico, né?
a nossa raiz vai estar em metro, né? O x vai estar em metro. E, consequentemente, o nosso y também vai estar em dimensão de metro. Então, sem muito problema aqui para a gente resolver. Agora a gente vai tentar resolver o nosso mesmo problema, só que pelo método de diferenciação implícita. As nossas fórmulas para o volume continuam o mesmo e para a área também continua a mesma, né? Ok? Isso aqui não muda. Então a primeira coisa que a gente precisa eu vou fazer um artifício para poder ter uma função para a nossa derivada de y, porque a gente vai precisar isso na hora que for derivar a área. Eu vou fazer a nossa derivada do volume simplesmente porque o volume ele é dependente do nosso y. Né? E eu vou derivar isso em x. Mas, lembrando que y está vinculado com x. Então, aqui eu preciso fazer a diferenciação implícita, né? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, né? 2xy, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Não sei a derivada do segundo, mas eu sei quanto que é o primeiro. Então, ficou assim. Eu quero que essa derivada, né? Eu vou querer entender a condição em que nós vamos ter um maior volume em relação ao nosso x, né? Então eu vou querer olhar esse ponto crítico aqui, então eu vou ver a condição em que ele está em zero. E a consequência é que o nosso y' vai ser o quê? Menos 2xy sobre x², ou seja, o nosso y' vai ser simplesmente menos 2y sobre x. Ok? Por que a gente também verificou isso aqui isso aqui tem que dar zero? Isso tem que dar zero porque o nosso volume é uma constante. Então aqui eu estou derivando uma constante. Derivar de uma constante tem que ser zero. Então essa expressão aqui precisa ser zero simplesmente porque o volume é uma constante. Fazendo isso, a gente encontrou a nossa derivada de y. E por que a gente fez isso? A gente fez isso porque a gente quer saber a condição em que a nossa área vai ser mínima, né? A nossa área vai... Então, para isso, a gente tem que saber a nossa variação da área com x. A nossa variação da área com x vai ser 2x, né? Derivada disso aqui, mais a derivada disso aqui, que vai ser 4y mais 4xy', né? E a gente sabe quanto vale y', por isso que a gente fez isso. Y' está aqui. Então a gente pode reescrever isso aqui como 2x mais 4y mais 4x vezes menos 2y sobre x. Ok? Se a gente fizer isso, a gente chega diretamente, né, que isso aqui é 2x mais 4y menos 8y. Ok? E isso é 2x menos 4y. Ok? Portanto, a gente, para a nossa condição, a nossa condição é que, para o ponto crítico, isso aqui a gente quer que como a gente quer que isso aqui seja zero, né? Porque a gente quer um ponto crítico, a gente tem que a nossa relação de x sobre y, né, tem que ser 2. Então, para a nossa condição que a gente quer, a gente precisa que a base tenha o dobro da dimensão do y. E aqui a gente chega no resultado. Essa aqui é a relação para que haja uma condição que a gente quer, né? Máximo volume e menor área, né? Menor área de base. E aí você fala, mas deu um resultado diferente do anterior, que a gente encontrou justamente explicitamente os valores de x e de y.
Bom, não deu o mesmo valor porque o nosso x sobre y lá no anterior, o nosso x era de 2 elevado a 1/3 vezes v elevado a 1/3, e o nosso y, né? A gente tinha encontrado que isso era 2 elevado a menos 2/3 vezes v elevado a 1/3. Aqui a gente tem que os nossos volumes, eles têm a mesma expoente, então ele corta, né? E os dois a gente subtrai. Então, 1/3 menos 1/3 vai ser 2 elevado a 1, né? Então, a gente tem a mesma relação pela primeira condição. Vantagem da derivada implícita, né, da diferenciação implícita. Ela é muito mais rápida, né? A gente verifica que só em um quadro a gente conseguiu resolver tudo. A desvantagem é que a gente não sabe se essa condição ela é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? A gente não sabe o que é isso. Então a gente precisa ter muita segurança que o nosso ponto crítico é um ponto de mínimo, no nosso caso, o que esse nosso ponto crítico representa, para ver se vale a pena fazer a diferenciação implícita. Porque a gente não consegue, pelo menos fazendo diretamente a nossa diferenciação explícita, a gente não consegue ter certeza, né? Mas aí para conferir é fácil, né? Para poder conferir, a gente também vai calcular o valor da área nas extremidades. Tá? E aí, bom, nas extremidades, como a gente viu que a função não tem descontinuidade, isso aqui não tem descontinuidade. A função nas extremidades vão para infinito. Então, a consequência é que o único ponto crítico que vai ter, ele vai ter que ser um ponto de mínimo. Né? Então, a gente mata aqui. E aí eu quero deixar um exercício também, no mesmo estilo, para vocês. O exercício é o seguinte, né? Para a gente fazer uma embalagem de comida, a gente precisa olhar a economia do material, né? Diminuir o custo do material para otimizar o processo, né? Ter um maior volume ou para diminuir o processo. Então, dessa vez eu quero o seguinte, eu tenho uma embalagem, que a minha embalagem é um cilindro, né? E eu quero encontrar a altura e o raio desse cilindro que minimize a área da superfície, né? dessa embalagem. Nossa embalagem vai ser um cilindro com volume de 1 litro. Né? Então é o seguinte, o nosso exercício vai ser encontre o raio e a altura de um cilindro com volume V igual a 1 litro, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, tal que possua a menor área superficial. Ok? E lembrando que dessa vez essa área, essa é uma embalagem, né? Então ele tem que ter tampa. Não é igual ao nosso caso que é numa caixa. Então a gente precisa considerar a tampa também, tá? Tem tampa embaixo e tampa em cima. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.